Olá, mundo! Bem-vindos ao canal Por Todo o Tempo. Eu sou Fernanda Capucho e hoje eu vou falar de um tema polêmico. Aqui eu dou algumas dicas de livros para vocês, livros que eu gosto, e eu resolvi incluir aqui nos vídeos também uma parte de livros que eu não indico. Por que eu resolvi fazer isso? Gente, não tem nada pior do que você investir num livro que você tá numa expectativa boa, você leu a sinopse dele, acha que ele, vai ser um ótimo livro, tem tudo para ser um ótimo livro, uma história envolvente, muitas vezes história real, e aí você investe nesse livro, compra o livro, lê várias páginas do livro durante vários dias e percebe que o livro não está te envolvendo, você se esforça para querer ler um livro, para gostar do livro, mas você não consegue se envolver com o livro, e aquilo lá se torna uma decepção, vai criando uma frustração muito grande. É igual assistir um filme que você acha que vai ser muito bom, e aí não é, e no final você fica frustrado, porque é como se você tivesse perdido 2 horas da sua vida à toa. E falando de livro, gente, esse processo ainda é um pouquinho mais delicado, porque um livro a gente lê em dias, né? Principalmente quando ele tem várias páginas. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Eu vou falar hoje sobre um livro para você não comprar mesmo, em hipótese alguma, porque não vale a pena. É esse, gente, Killer Clown, que conta basicamente a história de John Wayne Gacy. Essa história é sobre um serial killer que cometeu seus crimes, e pra mim, assim, foi muito difícil terminar esse livro, muito difícil mesmo. Olha, eu fiz um esforço tão grande pra conseguir terminar o livro. Eu demorei mais de 3 meses pra ler esse livro, porque simplesmente eu não conseguia me envolver com a história. Eu achava que a história estava sendo contada de uma forma muito cansativa, sabe? Com muitos detalhes que pra mim não tem muita importância, sabe? Tem coisas assim que não precisam ser ditas, por mais que o autor do livro tenha considerado uma big informação importante e relevante para contar. Eu não senti essa importância toda em vários momentos do livro. Então, basicamente, são 397 páginas, mas se você for contar com o finalzinho do livro, que tem agradecimento, tem muitas coisas. Não, esses livros da Dark Side Books, olha só, eles geralmente são muito bem trabalhados. Olha, eles são lindos. Isso aí a gente não discute. Mas assim, a história mesmo do livro eu não consegui me envolver. Por várias vezes eu fiquei entediada lendo esse livro, querendo que acabasse logo. Muito difícil terminar esse livro. E cada vez que eu ia lendo, mais frustrada eu ia ficando. Eles põem muitos detalhes a respeito do caso que na minha consciência, assim, na minha consideração, não fazia muita importância, sabe? Não que devesse ser um livro pouco aprofundado, mas eu acho que eles aprofundaram demais em coisas que no final, pra mim, não pareceram relevantes. Esse livro ele é narrado, tá? A metodologia dele é os investigadores que narram. Então, no livro, eles começam a investigar o John Wayne Gacy a partir do momento que ocorre o desaparecimento de um garoto. O nome dele é Robert Pist. Ele era um adolescente mesmo. Ele trabalhava numa loja e ele, como todo garoto da sua época, queria muito comprar um carro, queria estar na moda. No livro conta que ele era um garoto estudioso, era um menino que não arrumava muito problema, que era uma pessoa tranquila mesmo, responsável, mas que estava procurando uma oportunidade melhor de trabalho, melhor de salário. E aí ele começou a procurar trabalhos melhores. Então a mãe dele era uma mãe super preocupada com ele, então ela levava ele, buscava ele da loja que ele trabalhava, buscava da escola também, porque ele saía da escola e ia direto para essa loja que ele trabalhava no meio período da tarde. Trabalhava nessa loja até que um dia ele saiu e simplesmente desapareceu, e todo mundo que trabalhava lá com ele achava que ele tinha ido pra casa, né? Só que aí a mãe dele foi lá buscar ele, como ela fazia todo dia, e
não encontrou o filho. Então começou uma corrida, né? Porque ela sabia que o filho dela jamais ia sair assim sem falar nada com ninguém para deixar todos preocupados. Ela conhecia o filho dela e ela começou a procurar e entrou em contato com o pai do menino e eles começaram a procurar, reuniram os amigos, ligaram para familiares, fizeram aquela busca crucial que geralmente é muito importante nas primeiras horas de desaparecimento de uma pessoa. Eles não conseguiram encontrar, então eles foram na polícia. A polícia sempre acha que pergunta, né, se pode ele ter fugido, se porque ele era muito jovem, porque começa a colocar em dúvida e também diz que só pode começar as buscas depois de um determinado período de desaparecimento. Mas mesmo assim, a família se reuniu, foi atrás, procurou em todos os lugares possíveis e não encontraram nada. Então tudo começa aí desse jovem rapaz, até que uma testemunha, a polícia investigando, descobrem que tinha um empreiteiro que estava fazendo um serviço nessa loja que chamava John Wayne Gacy. Esse homem, ele foi visto na loja um pouco antes de acontecer mesmo o desaparecimento do garoto. Algumas pessoas, né, uma pessoa eu acho no livro, o dono da loja, né, diz que o menino saiu um tempinho para conseguir falar com alguém sobre um emprego, sobre um outro emprego que fosse ganhar mais. E aí ele achava que era com esse empreiteiro, porque lembrou de um determinado momento que o empreiteiro falou que contratava jovens sem experiência e que pagava bons salários para eles, né? De início, assim, eles não encontravam nada mais interessante do que trabalhar para ele. E aí foram juntando as peças, né, do quebra-cabeça, que demora muito para solucionar, entendeu? É uma leitura muito cansativa. Nesse meio tempo, a polícia, né, começa a desconfiar que foi esse John Wayne Gacy, porque, segundo essa testemunha, ele foi a última pessoa que, teoricamente, esteve com um garoto. Então a polícia começa a investigar a vida do John, as passagens dele, a forma como ele lidava com as pessoas, como era a rotina dele. E aí, nessas investigações todas, eles começaram a juntar vários casos de desaparecimento de garotos. Nessa faixa etária, surgiu também pessoas que sobreviveram e que relataram que tinham prestado queixa mesmo contra ele por agressão física e sexual. Nisso tudo, a polícia começou a juntar o quebra-cabeça e aí chegaram à conclusão de que era ele. Não é só descobrir, tem o problema que é provar. Até então eles não tinham o corpo do Robert Pierce e nem desses outros garotos desaparecidos. Então foi um mistério, né? A polícia começou a investigar, começou a receber ligações também anônimas de pessoas que diziam que podia estar em tal lugar, eles iam, não tinha nada. No meio dessa coisa toda, eles conseguiram uma autorização judicial para vigiar o John Gacy. E aí, nesse período, eles começaram mesmo a vigiar, a intensificar mesmo a vigilância. E todos os passos do John Gacy, eles estavam atrás. E engraçado que conta no livro, que eu não sabia que era assim, confesso, é que quando a polícia é autorizada a investigar, eles simplesmente não fazem questão de esconder que estão investigando, sabe? Isso foi uma coisa que me deixou assim muito pensativa mesmo a respeito desse livro, porque todos os outros casos que eu li, tive conhecimento, o investigado geralmente desconfia que está sendo investigado, mas não tem certeza. Então foi uma coisa curiosa que eu achei no livro, e eles vigiam mesmo, seguem, e há perseguições de carro, há todo tipo de situações que vocês imaginarem com relação ao John Gacy, psicopata, porque ele não segue as leis, ele tem problema de seguir leis, sabe? Ele tem problema mesmo com o órgão de trânsito, anda em alta velocidade, parado pela polícia, tem vários confrontos com os policiais, porque ele diz que aqueles policiais estão investigando, estão prejudicando a vida dele, a carreira dele. Ao mesmo tempo que muito detalhado, foi assim uma mistureba de informações
que no final você começa a se questionar, né, sobre as coisas. É muita informação que eles colocaram. Eu acho tudo bem que é um livro de 400 e tantas páginas, mas eu acho que foi muito mal elaborado, sabe? Eles não arrumaram uma forma no livro de passar as informações de forma interessante. Eles não se preocuparam com isso, eles só despejaram muitas informações, muitas coisas que, na minha opinião, não tem importância nenhuma e colocaram no livro. Então eu não gostei muito, assim, da leitura. A história é uma história interessante, é uma história perversa, né? Pra quem gosta desse tipo de tema. Mas basicamente, eu não gostei do livro. Eu não indicaria esse livro, né? Eles descobrem, eu sei que nas investigações todas que eles fazem, na cara dura do John Gacy, eles descobrem vários corpos na casa do John Gacy. Basicamente, 35 corpos de garotos que foram mortos, e ele usava o mesmo modus operandi, ficava com os garotos, né? Fazia proposta para eles. Muitas vezes alguns aceitavam, outros não. E aí ele começava a fazer tipo uma brincadeira mesmo, de uma forma muito sádica, fazer os garotos se deixarem amarrar, né, os braços e tudo. E aí quando eles estavam bastante vulneráveis mesmo, ele matava. Era muito cruel, gente, muito cruel. No livro ele detalha esses crimes. Eu não vou lembrar de todos, porque já tem uns dias que eu li esse livro. E pra mim foi uma leitura assim, muito maçante mesmo, porque ele não é nada objetivo. Esse livro, eles descobrem 35 corpos na casa enterrados. Ele tinha uma forma muito própria de fazer com que os empreiteiros cavassem as covas, de forma que conseguisse colocar 2 corpos em cada, assim, embaixo da casa. Tinha um cheiro, né? Começou um cheiro muito forte, um mau cheiro muito forte, que ele tentava disfarçar com cal. E detalhe, gente, muitos desses crimes aconteceram quando o John ainda era casado. E ele fazia tudo isso na ausência de sua esposa e enterrava os corpos lá embaixo. Então ela sentia o cheiro, mas não sabia identificar. E ele dizia que era um problema de encanamento, sabe? Até que ela se separou dele e ele continuou na casa e fazendo essas coisas. Ele pegava, ele colecionava também os objetos desses garotos. Inclusive, foi uma das pistas, né? Foi um televisor que, quando a polícia foi na casa dele para investigar, o policial fez uma revista, né, na casa, deu uma olhada em todos os objetos e encontrou alguns objetos. Um deles foi um televisor, outra coisa que foi um carro que foi passado do nome de um dos garotos que faleceram na mão do John Gacy, foi passado para um outro cara que trabalhava com ele. Além disso, ele colecionava carteira, objetos, e fazia os garotos terem confiança nele para amarrar uma corda de uma forma completamente inesperada e matar. Então ele matava muitas vezes asfixiado e sem dar uma defesa para a vítima, né? Eles simplesmente estavam amarrados, então não tinha como. Então, assim, de uma forma muito perversa. E o John Gacy, o assassino, também é tratado como um cara que não tinha sentimento mesmo, não tinha pena por quem ele não conseguia sentir nem remorso. Ele dizia que a culpa era dos garotos. Então eu acho, na minha opinião, depois que eu li isso, eu acho que o John, ele era homossexual, mas não se aceitava como ele era e meio que, sabe, maltratava, matava os meninos por pura falta de estar bem consigo, sabe? Ele não se aceitava como ele era e descontava nos caras que ele achava que tinha algum tipo de interesse. Ele era horrível, gente. Enfim, são muitas histórias, mas eu não recomendo. Existem leituras mais interessantes para ler mesmo. E depois que eu terminei esse livro, eu fiquei pensando, meu Deus, graças a Deus eu terminei. Foi muito difícil terminar esse livro, assim, num nível muito alto. Eu não recomendo mesmo, não comprem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de dica, se inscreve no canal, deixa o seu like, que me ajuda muito na divulgação.
Curta, comente, compartilhe. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários pra mim. Se você já leu esse livro, fale pra mim o que você achou. Se você achou mesmo cansativo igual eu achei, se você concorda comigo, se você discorda. Então, sua opinião é sempre muito bem-vinda. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo.